estamos aqui para mais um episódio do podcast Christian Porcino. Tenho plena convicção que vocês estão aprendendo muitas coisas e cada dia, como eu prometi, eu vou trazer uma pessoa de referência técnica gabaritada para a gente conversar sobre engenharia e te entusiasmar. Mudar esse pensamento seu de que engenharia já era. Cara, é fundamental a engenharia para o país. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem bastante experiência, bastante bagagem, uma pessoa acima do lado profissional extremamente simpático, sempre solícito, já foi meu cliente, é o meu amigo, trabalhamos junto, caminhamos junto e vamos caminhar muito tempo ainda junto. Uma pessoa que vai nos ensinar muita coisa. E já te aviso, teve dúvida? Escreva a pergunta aqui no canal que depois eu corro atrás dele e a gente vai buscar as respostas, tá bom? Saulo, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Fique bem à vontade aqui com a gente. Eu é que agradeço estar aqui com você e poder participar e trazer alguma coisa de bom. Com certeza. E nós estamos aqui para te ouvir e falar alguma coisa. Já começa me falando para mim, para todo mundo, quem é o Saulo Engenheiro? Saulo Engenheiro é formado na UFMG, estudei em colégio estadual. Opa, mesma coisa. Central. Só que é em outra época. E em outra época. Mas na época que o colégio estava... Era um colégio... Muito bom, um colégio, né, com ótimos professores que chegaram a ser os autores dos livros, e que não foi só de Minas, foi para o Brasil. Então, os livros da faculdade, né? Os livros da faculdade. Os professores do segundo grau foram autores de livros da faculdade. Exatamente. Esse tempo, infelizmente, do colégio estadual não foi isso para lá. Nasci aqui em Belo Horizonte, minha família é do sul de Minas, meus pais são de Alpinópolis, Ventania, que eles falam, mas é uma cidade também muito importante, porque ela tem um nível de intelectuais, né? Universitários, um dos mais altos do estado, sabe? Que bom. E fiz aí o meu curso da UFMG, me especializei em estruturas 1 e 2 e geotecnia, além da universidade, eu fiz com o Urbano alguns cursos e tenho todos os livros de cabeceira dele. Grande fã, né? Sou um fã dele. Não, sem dúvida, mas eu sou mais fã mesmo de Carl von der Zag. Tá? Dizem até que a minha esposa, o sobrenome dela é Zag. É Zag. Eu estou procurando alguma coisa nesse sentido. Muito bom, muito bom. Gosto muito de geotecnia. Hoje eu prefiro até a geotecnia do que a estrutura. Em função da qualidade de prazer que eu tenho em solucionar problemas de geotecnia. Muito bom, Saulo, muito bom. E como que você entrou na engenharia? Como é que foi isso? Eu quero ser engenheiro. Como é que foi isso? Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu fui vizinho de uma trinca igual a minha. Sou eu, meu irmão e minha irmã. Minha irmã fez área de farmácia, né? Meu irmão na área de biologia e eu na área de engenharia. O meu vizinho foi um professor de engenharia da UFMG. A menina era uma farmacêutica. Olha, e só o meu irmão, que foi biólogo, professor na PUC, e aposentou na PUC como biólogo lá. Nesse Horácio, você deve ter conhecido, porque você também trabalhou lá. Então, foi muita coincidência aí. Você falou, então tem que ser engenheiro. Vou ter engenheiro, sobrou eu, né? Fazer o paralelo, né? E aí eu fiz engenharia porque eu gostava. Eu, como menino, sempre gostei de brincar sozinho. Eu pegava um tijolo, partia em 4, fazia 4 carrinhos, fazia estrada, colocava poste, linha para fazer os fios. Quer dizer, eu acho que eu tinha alguma tendência, viu? Já estava no sangue. Sem contar aquelas historinhas de que se tiver um relógio eu conserto, se tiver uma televisão eu conserto, fiz técnico de eletrônica no longo da minha vida. É uma vida que vai virando engenharia ao longo do tempo. Você me lembrou de uma história aí que eu brinco muito. Brinco, mas eu acredito. Parece que é brincadeira, mas eu acredito nessa brincadeira que eu vou falar, tá? Acredito piamente, né? Que a gente, como engenheiro, a gente acha que sabe tudo, mas, na minha opinião, a gente sabe mesmo. Porque a gente foi preparado para resolver problema. Então, quando o problema aparece, a gente tem um PERT CPM dentro da cabeça da gente aqui com início, meio e fim, que você resolve problemas de qualquer natureza. É por isso que tem engenheiro
gerente de banco, tem engenheiro, sei lá, na indústria, sei lá o quê, tem engenheiro. A gente foi preparado para isso. Isso é muito interessante. E o meu filho, a sua filha já formou em medicina, mas o meu filho está fazendo medicina agora. E eu fico pegando o pé dele. Eu falo, cara, se você me der o manual do bisturi, em uma semana eu opero melhor do que vocês. Mas me dá o manual. É só me dar o manual. Tudo por escrito. Não vou faltar eu vou onde. ser o cara, mas, né? E ele Pois é, fica você falou de minha invocado. filha, eu tenho 4 filhas, 4 Ah, netos, legal. e como eu casei 4 filhas? 4 filhas. Não teve nenhum menino. Não. Aí você vai ver, 4 filhas, 4 netas, já estão 8. Eu casei 2 vezes, 10 mulheres na minha vida. Aí Muita falou, coisa. tem que vir alguém para tomar conta. Agora eu tenho Rapaz, mais 3 netos. Então, agora eu descobri por que o Saulo fala muito fora de casa. Porque dentro de casa não tem espaço para falar. Sim, senhora. Aí fora de casa quer liberar. Tá certo. Nem tá que eu certo. seja o último, né? Sim, Tá senhora. certo, Enfim. tá certo, muito bom. E em que momento, então, Saulo, você falou que teve uma especialização em estruturas, ou seja, assim como todos nós que viemos da UFMG, a grade é muito estrutural, né? A grade é estrutural do currículo da UFMG. Então, a tendência nossa é gostar mais de estruturas, porque o negócio joga... E eu gosto muito. Eu gosto muito, mas nem tanto, porque eu dependi mais da geotecnia, então por isso eu dediquei mais. Esse que é o ponto. Quando que a geotecnia apareceu para você? Quando eu comecei a trabalhar em obras industriais na antiga Paranasa, Aham. que era a M. Rosca e a primeira, eu só trabalhei em 4 empresas. Foi Você é da época da M. Roscoe. Depois M. Roscoe Paraná, tem M. depois Paraná. Roscoe, aí os 2 sócios e donos, os 3 eram da M. Roscoe, me convidaram, eu fui o tá lá primeiro desde esse engenheiro da M. Roscoe do Paraná. Depois ela passou a ser Paranasa e hoje é Cardan, né? Cardan. Hoje é Cardan. Mas eu, então, com as obras industriais, a gente praticou obra e engenharia de verdade. Que você fazer casa e apartamento, parece que quase todo mundo faz. Mas a gente, com a obra industrial, a gente enfrenta muitos desafios, né? E sempre ele esbarrava no tamanho das obras, aonde eu teria que fazer com profundidade, com fundações diferentes, e aí eu tive que estudar para poder ajudar. E, graças a Deus, a gente teve excelentes sucessos, ganhamos várias obras, uma das maiores, se não foi a maior que uma dessa empresa, a Paranasa, ganhou, é uma obra onde eu fui fazer a visita técnica e na especificação pedia 1 quilômetro de rebaixamento de lençol ao lençol. Nós comentamos antes aí que é uma coisa que a gente não gosta. Esse lençol, ele já tinha tanto tempo esperando a obra que tinha até biguá. Estava cheio d'água. Mas eu visitei a obra e olhei e falei, poxa, vamos dar um pulo do outro lado. Quando eu dei a volta e encontrei lá embaixo um rio, eu falei, isso não é lençol, isso é água empoleirada. Nós temos um lençol de argila aí e uma água de chuva que ficou aí muito tempo, ficou aberto muito tempo, até biguá chegou, tinha peixe. Meu Deus. Eu não vou rebaixar, eu fiz uma proposta para a gente entrar sem tirando o custo de 1 quilômetro. E coloquei apenas uma canaleta de um lado, do outro, e vários tubulões vazios com tubo, e bomba para esvaziar. Poço. Na primeira semana eu esvaziei toda a área. Só de bomba, acabou a água, acabou o lençol. Aí eu falei, eu ainda vou tirar uma foto com os caminhões aqui com poeira. E tirei essa foto, eu tenho comigo. Muito bom, muito bom. Então, é preciso ter atenção no solo, porque ele mostra para você, mas se você conhece. Muito interessante o que você está falando, Saulo. Assim, para a gente ter como conselho, como aula, observar. A turma tem ido para a obra, quando vai, né? Quando vai para a obra, tem ido para a obra e não tem olhado, não tem analisado os problemas, né? E essa visão sua que você está mostrando aqui já é um ensinamento para a turma. E lá no início, vamos voltar para o início um pouco da carreira. Qual foi o maior desafio seu no início da carreira?
O maior desafio foi eu, sem conhecer tanto, executar uma obra abaixo do nível do mar, um virador de vagões, aonde eu tinha que escavar 21 metros abaixo dele. Como é que vai fazer? Essa água vai entrar, essa água não vai entrar? Então fizemos uma parede de diafragma. Antes de tudo, aquilo ali para mim foi um aprendizado. Eu só vi falar, né? Então esse foi um desafio, porque além de eu querer aprender, eu tinha que fazer. Aham. E foi um sucesso, foi muito bom, e apareceram vários problemas que dá para contar uma história aqui a cada, cada vez que eu vim falar contigo. E depois disso veio uma própria empresa, né, que Aham. fez esse virador, convidou a mesma Paranasa para fazer um virador que virasse o trem para descarregar o minério, que virava em 1 minuto, 120 minutos. Uhum. Ele virava o trem e falou: olha, eu quero um virador que vire em 60, porque o trem não pode ficar muito tempo, porque eu pago aluguel, o trem aqui dentro. O trem entrou aqui, eu pago aluguel. Então a empresa paga aluguel para descarregar um vagão. Então, o mais rápido você virar, né? Mas ele que está virando em uns 120 segundos, eu estou perdendo dinheiro. Olha só. Você vê que interessante, né? Interessante. Se você fizer a conta de quantos vagões e quanto tempo que fica lá, você vê a fortuna que é É isso. muito dinheiro. É. Por isso que foi feito uma obra de um valor e num lugar que eu falava, eu não escolheria. Aham. No meu site e no meu relatório de fotos, tem uma foto da rocha onde teve que ser feito com a solução dada pela Paranasa, juntamente com o Departamento de Orçamentos e Direção da Paranasa. Aham. Nós falamos, vamos fazer uma parceria de fazer o virador duplo. Ele vira 2 trens ao mesmo tempo, Nossa. dividiu o tempo pela metade. Então ele Muito bom. ficou, a ideia, ela é engenhada, né? É isso aí. É isso aí. Muito Então a engenharia tem soluções e tem dinheiro que se ganha com engenharia muito mais do que com outras coisas Com que se certeza. fazem, né? Então nessa daí teve um desafio que essa rocha teve que ser detonada, né? Uhum. Mas isso são casos que eu estou contando. Claro, muito Eu bom. estou te tomando seu tempo. Você tem Não, mais a falar comigo do que não, eu com você. esses casos que são interessantes mesmo na geotecnia aí, na experiência sua aí, Isso é você fantástico. compartilhar com a gente. Saulo falou de site, de informação, isso tudo vai ficar na descrição do canal para vocês acessarem, tá? Tem muita informação interessante no site da empresa dele que nós vamos falar aqui agora. A Tensolo. Quando e por que surgiu a Tensolo? Qual foi a ideia? Vamos lá. Como engenheiro e como recém-formado, eu estranhei a primeira coisa que foi fazer uma casa ou uma obra com fundação direta. A fundação direta ela é dimensionada pela tensão admissível. Os engenheiros que estão aí sabem muito bem disso. 2 quilos por centímetro quadrado, 3 quilos por centímetro quadrado. E eu falei, gente, mas aqui eu estava numa fábrica de cimento e um tubulão precisava de 2 quilos por centímetro quadrado, mas como é que sabia que tinha 2 quilos por quadrado? Não, tem um engenheiro, eu lembro o nome dele até hoje, o engenheiro Golombek. Ele vinha de São Paulo com uma barra de ferro de meia polegada, que ela tem 1 centímetro quadrado, né? Enfiava assim, com o peso dele, e falava, tá bom. Mas quanto? Tá bom. Isso Mas eu não- posso falar depois. Ou seja, ninguém sabe quanto que é, só estima através dos estudiosos que fazem a conta pelo SPT, pela sondagem. Uma sondagem, ela é importante, porque ela, à medida que você vai batendo com mais golpes, você tem um solo mais resistente. Se às vezes você não dá nenhum golpe, ela já desceu, você encontrou um solo muito mole. Isso tudo, você estudando depois a resistência, fazendo alguns ensaios em laboratórios, nas universidades, surgiram aquelas famosas
raiz quadrada do SPT, você tem um SPT próximo, mas nunca é aberto. Gente, o homem já foi na Lua e a gente não tem certeza da resistência do solo. Então, tem solo, tensão no solo. Isso fez com que eu procurasse um ensaio prático que me desse a resposta que eu preciso. Se eu fizer o ensaio, eu tenho o valor. Uhum. E aí entra o Terzaghi. Carl von Terzaghi, ele fez o primeiro ensaio no laboratóriozinho dele, onde ele fez as contas, né? E ele então fez a conta que, para mim, ela tinha uma coisa que ficava faltando. Ele não me definiu qual solo que ele fez. Para mim, a fórmula dele é uma fórmula geral. Uhum. Uhum. Então, eu tenho a fórmula com uma verificação durante 14 anos que eu fiz. Uhum. Desde quando eu estava na Paranasa, comecei numa obra no Espírito Santo, Uhum. na Uhum. obra da Petrobras, aonde a subestação era fundação direta e a Petrobras, eu quero saber qual que é a taxa, você vai ter que fazer um ensaio. Só que a obra tem cronograma, não dá para fazer um ensaio. Sai de placa em toda a base. Aí eu falei, não, nós vamos fazer um ensaio de placa ali, Uhum. que é igual aqui, vamos trazer, mas eu vou considerar que na cota que foi feita a sondagem, pela aquela formulazinha, que tem a resistência de projeto. E nessa daí eu falei, tá na hora de eu começar a fazer os meus testes. E fiz o Oportunidade. meu teste ali, fiz o teste com um teste de placa. Ou seja, vamos explicar aqui que é um teste de placa, você vê a Uhum. dificuldade Uhum. de um e de Uhum. outro. Claro. O teste de placa você tem que fazer 4 estacas. Quer dizer, estaca. Você vai contratar uma empresa para fazer uma estaca. De reação. Essa estaca vai ser uma estaca de reação, Uhum. onde você coloca uma chafa, um macaco e uma base redonda, no caso, que tem uma área. Você vai aplicar nela uma pressão e os relógios vão medir as deformações, como o Terzaghi fez no laboratório. Então, o ensaio dele nos deu um resultado. Como eu fiz o meu, que vamos falar aqui que é o MPT, então. O MPT é um ensaio prático da tensão admissível, método prático da tensão admissível. É uma haste de ferro e um peso. Uhum. É a mesma coisa, eu solto um peso de uma determinada altura, ele deforma o solo e quer saber a física, a matemática disso? É simples. Lá em cima só tenho energia potencial. Então, eu tenho a altura, o peso e a altura de queda. A fórmula é a fórmula que a gente sabe. Quando você chegar lá embaixo, só tem o quê? A fórmula lá em cima é mgh. A fórmula de baixo é mv2, a velocidade. Então, você soltou aqui, só tem a velocidade. Mas a energia em cima é igual à energia embaixo. Se você igualar os dois, você tem todas as suas funções para você fazer o impacto. E nesse impacto você tem a força, você tem o solo, você tem a deformação que aconteceu. Terzaghi fez essa conta, me trouxe, eu fiz ela de um outro jeito, cheguei no mesmo resultado. Então eu falei, isso aqui fecha para mim. Quando eu pego o meu resultado, eu achei uma diferença, que é, nesses 14 anos, eu achar todos os solos. Você vai entender claramente. Se você solta um peso na areia, ela expulsa a areia. Se você joga na argila, ela embota, né? Ela embute o solo. Então não pode ser igual. A minha diferença com o do Terzaghi é que o MPT tem 1K para todos os tipos de solo. Aí vem as coisas que eu falo. Qual é o mais preciso para se determinar a tensão do solo? A tensão de placa ou do Saulo? Não é do Saulo, é do Terzaghi. Eu não aceito ser dono de uma coisa que o Terzaghi é muito bom demais, né? Então eu sou apenas um estudioso dele. O meu ensaio, ele pode ser feito em 15 minutos. Para você fazer um ensaio de placa, você leva mais de 30 dias. A estaca tem que
atingir a cura, você tem que procurar os equipamentos, depois de tudo pronto, você tira. E por que ele é o mais preciso, Saulo? Porque você fez ele numa época, num dia, mas aí depois que você tira tudo isso do lugar, foi lá alguém e chover num solo aberto, ele perde o fino. Se ele perde o fino, ele perde a resistência. Já não é o mesmo resultado. Então, o meu é o mais preciso porque ele dá, dentro do mesmo princípio de Terzagh, os mesmos valores no mesmo momento. E o momento que você vai usar, vai ser no momento real. E é quando você faz a obra. Não que você fica lá 30 dias sabendo que ali é 3 quilos, mas ele só tem 3 quilos quando você fez. Se alguém foi lá e escavou, você não viu. Se lá choveu, você não viu. Se lá fugiu, é outra obra. Esse, você ficou na dúvida, você faz de novo. Você fez num canto, faz no outro. Então, hoje eu considero o MPT o método mais preciso da tensão admissível, não só no Brasil, onde tiver, eu desafio alguém que tenha precisão igual a minha. Muito interessante, Saulo. Isso está tudo no aplicativo. Está tudo no aplicativo. Muito legal, muito legal. Aí vamos aprofundar mais um pouco aqui. Até saindo um pouco do roteiro, porque quando você falou, já vai surgindo as curiosidades. Eu até bebeu curiosidades, né? Curiosidades. Eu entendo, por exemplo, para esclarecer para os nossos telespectadores aí, né? Eu entendo, por exemplo, você está falando que esse teste que você está fazendo, ele é tão prático e rápido que eu posso ter um equipamento desse em obra, numa obra de... Eu vou começar pela obra de fundação superficial. Numa obra de fundação superficial, eu consigo verificar todas as minhas escavações, com um roteirinho lá, e dou o checklist antes de concretar, que é uma exigência de norma. A norma exige que o engenheiro, na obra, verifica, ele pode até contratar o projetista, tem que ter alguém, a NBR 6122, eu não tô falando norma americana, não. Ela exige que, para liberar a concretagem, isso seja feito na obra. E não se faz. A gente sabe que isso, e quando faz, não faz com esse tipo de acurácia. Com essa excelência. Com essa excelência, exatamente. Então você está me falando isso, você tem um equipamento que pesa quantos quilos? 5 a 6 quilos. Não pode ser muito mais, nem muito mais, não pode ser mais de que 7 quilos, nem menos. Leve. Porque senão ele repica e o outro ele pode soltar de repente, atrapalha, o cara carrega, machuca um dedo. Então eu levei tempo, 14 anos para ferir, deu para saber direitinho exatamente qual que é o tamanho certo, até os limites. Tem tudo isso no site, está me explicando. Tá? Legal, vocês vão consultar lá. E eu também, de novo, que eu gosto de consultar. A cada fundação dessa eu consigo relatar, ó, tensão nessa, tensão admissível essa. Ótimo, que excelência mesmo o negócio. Agora vem minha pergunta. Onde mais eu posso aplicar esse mesmo método com eficiência? Qual outro tipo de obra? Aonde você pode usar isso também? As coisas que eu mais usei. Determinação de fundação direta. Tensão admissível, qualquer base, qualquer sapata, qualquer radier, qualquer liberação de tensão que você precisa saber na fundação direta. A segunda coisa que mais uso, e talvez isso já está passando até a ser alguma recorrência, porque já tem gente que faz, mas não com a minha precisão, é patolas de guindaste. Muito bom. Patolas de guindaste geralmente é de uma capacidade de solo que solicitada muito alta, de 3, 4 quilos por centímetro quadrado. Isso, na própria Vale mesmo, eu tive a oportunidade de ver um dono do guindaste não acreditar naquele solo. Foi feito eles tinham, parece que era um lápis que se apertava e saía o resultado. Eu falo, pô, se ele pegar um grão, é uma diferença que enorme. Né? Você precisa de massa, né? Você vai achar um pontinho ali num lugar que, se você achar uma pedra, ele não vai. Ah, não, mas eu já tenho experiência nisso. Aí eu falei, olha,
a pessoa sabia que eu era ATO na época de uma outra obra, da filtragem, aliás, a primeira filtragem a seco da Vale, eu estava lá, e eu, por coincidência, estava é tão simples, é uma barra de meia, você tem todas as obras e o peso estava no meu carro. Uhum. O aplicativo, ele só precisa dos valores que você tem que fazer, a altura de queda, a deformação, Uhum. o Uhum. tamanho do diâmetro que está batendo, porque você tem a área que define, né? E aonde que está. E o tipo do solo, tinha sondagem, foi colocada. Adivinha? Precisava de 4 quilos, deu os 4 quilos e no Aham. meu ensaio deu 2. Aham. Aham. E ele viu com certeza o tanto que afundou. Aham. O solo afundou uma barbaridade. Ele falou: se a minha sapata afundasse isso, eu tombava o guindaste. Aham. Aham. Então, isso foi lá. O que foi feito? Você vai pegar, você vai agulhar esse solo aí, você vai compactar e eu vou voltar aqui, eu vou escarificar 5 centímetros, quando você passa um rolo liso, você sela. Isso dificulta e te dá uma sensação, é como se fosse uma pedra muito grande que está ali em cima. Uhum. Então eu tenho, essas são coisas do aprendizado meu, né? Uhum. Uhum. E quando eu coloquei, deu o seu 4,5, fácil. O cara colocou o guindaste, deu tudo Resolveu. certo. Certo. E hoje eu faço aqui onde eu estou trabalhando agora, né, na Metrô BH, os guindastes que tem que levantar as peças principais, como, por exemplo, essa semana, um mês atrás, nós colocamos um ex-viaduto de um lugar, passamos ele para o outro, com 2 guindastes, as 8 patolas verificadas com o meu teste, tudo passou, tudo colocou e tudo com segurança. E aí que você falou, mas e a certificação? Então, a Tensolo, ela já está com 1 ano e meio para ter a marca registrada já em andamento. Uhum. Uhum. E eu já entrego para qualquer um que fizer, que usar o ensaio corretamente, com o meu aval, porque eu tenho que saber do peso, o peso também é certificado. Você não pode usar um peso que você quer lá, não. Se você quer usar o meu aplicativo, eu tenho que ver ou pesar esse aplicativo ou alguém certificar que aquele peso tem aquilo mesmo. Porque senão você usa um peso diferente e dá um resultado diferente. E aí o resultado diferente pode ser ruim e pode ser bom, né? Também se ele usar um peso a favor de segurança, vai ser ótimo. Mas eu nunca vou saber disso, então eu quero que seja o que eu sei e qual é a altura e qual é a deformação. Então isso eu confio tanto que eu nem me preocupo, Entendo. porque é só eu ir fazer no lugar na frente de todo mundo Uhum. Uhum. que eu peço que faça de acordo com o que eu digo que é para fazer. Se fizer dessa forma, está feito. E aí ele termina, já sai pronto para ele uma certificação por escrito do relatório com a ART do teste. Se ele quiser que eu faça a ART da obra, ela tem um custo adicional, que é a responsabilidade da obra. Todos têm que cobrar, o CREA me exigiu de cobrar. Muito bom. Então, essa é uma delas. Uhum. Uhum. Aí eu vou falar da cereja do bolo. Uhum. Uhum. Deus me iluminou, sei lá como, ele me entregou uma reportagem que uma pessoa que estuda em Campinas, de nome Carolina Berti, não a conheço, para você ter uma ideia, mas o trabalho foi publicado. Eu li e falei: isso é tudo que eu preciso. A correlação do DCP, que é o Deep Cone Penetration, que é o penetrômetro. Uhum. O penetrômetro é uma pontinha. Uhum. Uhum. Ele só tem uma diferença com o meu, que o meu também é melhor. A pontinha, se ela pegar 20 milímetros, ela falseia o resultado. O meu é bulbo de pressão, então eu tenho a amplitude da área. Eu vou mais profundo um pouco. O penetrômetro vai mais profundo, mas ele vai pegar pedra ao longo do caminho todo. E isso pode dar diferenças. Então, o meu resultado eu o considero o mais preciso por causa disso. Uhum. Bom, e a cereja do bolo,
é que essa correlação é com o CBR. Com o meu caso, com o meu método, você encontra o CBR in situ. Você não precisa mais esperar uma semana para você levar o material para o laboratório, vai chegar no final de semana, ele vai ficar lá na garagem, aí você vai chegar, choveu, você vai ser... Engraçado, eu já fiz tanta obra de estrada, nunca chegou um que a umidade não deu certo, rapaz. Nunca, jamais. Mas as estradas aqui Tá são... tudo. Então, com esse método, como ele Muito é bom. 10, 15 minutos você faz, você pega uma estrada e faz um Ô, Saulo, mapeamento, você faz tudo, ao longo do caminho vai virar uma indústria. Não, muito bom, muito bom. Mas como é que você está planejando, né? Planejando colocar isso no mercado? Porque a pergunta é a seguinte: porque você me virou para mim e falou assim, ó, eu vou lá, quando você falou assim, eu vou lá e executo, eu falei, o Saulo é um só. Eu falei, deu ruim para ele, porque não vai ficar rico. Quando ele fala, vou lá e faço, vai ganhar dinheiro, mas não vai ficar rico, porque ele não tem como estar em vários locais ao mesmo tempo. Não tem. Não tem jeito. Então, aí, que você está pensando pro MPT? Eu fiz o seguinte, eu fiquei 4 anos em Salvador, no metrô, fiquei mais alguns anos na Paranasa, antes, né? Então, quando fechou esses 14 anos, eu falei, tá pronto, tenho todos os solos. Isso foi em 2018. Foi logo. Em 2018, eu falei, agora eu vou fazer o meu trabalho para divulgar e é nele que eu vou fazer. A Tensolo vai ser a empresa minha. Procurei um local para alugar, procurei as pessoas que fossem trabalhar comigo, a pessoa que fez o meu teste e contratei a pessoa para fazer a divulgação e marketing. E não vou dizer o nome, mas não fui feliz. O tempo era 1 ano, não deu para ficar pronto num ano e a casa vai precisando de ser reposta, né? Então eu preciso voltar a trabalhar. E aí, como eu volto para trabalhar, eu falo, eu vou ter que ver onde que eu vou ficar, né? E surgiu o convite, eu já estou há 3 anos. Quando eu estava já no auge para fazer, surgiu uma oportunidade de novo, que é o metrô aqui de Belo Horizonte, que eu estou há 3 anos trabalhando como ATO da obra, e com muito serviço, com muito trabalho. E eu falei, fecha tudo, vamos prorrogar para quando eu tiver uma ótima oportunidade, onde eu vou dividir isso com ou universidades, ou com empresas que queiram, ou principalmente com laboratórios, né, que vão saber que existe um método preciso e que eles vão ter que falar que não é, mas pela experiência que eles têm, eles podem me atrapalhar. Nem eu quero atrapalhar, eu quero dar. Hoje eu cobro, se ficar de graça, mas todo mundo usar, isso é bom para todo mundo. Mas é melhor, é uma contribuição que eu faço. Se eu não fizer nada, e se eu vou dar para uma universidade? Eu vou chegar lá na UFMG e entregar de mão beijada para eles todos os cálculos, para que eles saibam como que faz. Se bem que não é muito difícil, só chamar o Tesac também, que ele conta para eles. Conta tudo. É muito interessante, porque essas inovações, eu acho isso muito interessante, porque às vezes você pensa assim, inovação é só tecnologia avançada, né? E o que você está falando é muito simples o equipamento, muito eficaz, né? Muito eficaz e muito barato, assim, o material. Exatamente. Não tem, né? E isso, parabenizo você pela inteligência, realmente porque às vezes, Saulo, você está falando, foi o Terzag, beleza, continua sendo humilde mesmo, mas assim, essa que é a história de você fazer a transformação daquilo que existe e a aplicabilidade. Esse que é o importante. Agora, já eu falo isso direto. A nossa cultura, ela desincentiva a inovação. Por quê? A nossa cultura aqui de engenharia é muito conservadora, mas muito conservadora. E a turma, eu não estou falando nome, né?
Tô falando assim, a turma, ela quer ficar na zona de conforto. Então chega um negócio desse assim, como é que é isso? O cara já arrepia, vai sair, vai tirar ele da zona de conforto. Diferente de um Saulo da vida. Tem profissionais já gabaritados que gostam de desafio, mas a maioria não. A maioria quer continuar com a planilhinha dele lá, que já funciona, os detalhes executivos que tem 10 anos que já está pronto lá das Eu soluções. achava que dava certo e deu, então eu vou continuar achando, Isso. né? O cara Ele precisa vai ter uma hora que não vai dar certo, né? tem que fazer diferença. E visualizar isso é muito importante, né? Muito importante. Vamos dar uma outra pergunta aqui, Saulo, só para a gente contextualizar o pessoal assim nessa sua experiência, né? Você já está formado em quantos anos, Raul? 47. 47 anos de estrada, né? Quais são os erros mais comuns que você já viu em projeto e obra de fundações? Fala assim, cara, isso aqui, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Olha, erro de fundação e projeto em obra, eu considero o mesmo erro para tanto obras prediais, industriais e até outro tipo de estrada, qualquer coisa. São as sondagens diferentes da realidade. Então, existe hoje uma quantidade enorme de sondadores que não sabem classificar o solo e nem. É impressionante. Onde estava esse solo mole que apareceu aqui não foi percebido. Uhum, Poxa, isso aqui não é argila, isso é silt. uhum. Isso tudo diferencia não só a capacidade do solo, mas como a durabilidade da sua construção. Então, essas coisas, se os geotécnicos, se os executores não tiverem alguém para certificar, e hoje está vindo muito, tem projetos de empresas que são mais antigas, Uhum, que já está colocando que um geotécnico deverá verificar. uhum, Por quê? Porque ele já apanhou de uma sondagem. uhum, Pode ter certeza que a sondagem ele pensou e quando for, está lá baita trinca, está lá o recalque diferente. E Terzag é engraçado. Essas coisas são assim, que você está falando, que nós estamos conversando com gente que gosta de engenharia. uhum, uhum. Eu fazendo uma tensão admissível dessa. Mas a gente sabe que na fundação direta, Terzag falou que nós vamos ter 3 recalques. O recalque imediato, o recalque adensado e o terceiro recalque, que é o recalque da estrutura do solo com o tempo. Então, eu aprendi isso na escola e ninguém me falou, e eu tive que ao estudar e ver como que é para saber. Mas é tão simples de explicar, posso até explicar aqui como que é fácil para todo mundo saber? Pode. O que é o recalque imediato? Recalque imediato é você na praia, quando você chega na praia. Aí você anda, quando você olhou para trás, tem a tua marca. Aquilo que ficou ali foi o seu recalque imediato. Ou seja, a tua base. A hora que você concretou o recalque imediato, praticamente já começou a acontecer. Ele só vai dar totalmente quando você colocar a carga toda. Pronto. Então já existe uma deformação ali que você, se for pior do que o sondagem falou, você já vai ter que fazer calço, você já vai chegar com um degrauzinho que você vai ter que dar um jeito para resolver. Então já começam os erros que você me perguntou Uhum, nessas avaliações. uhum. Poxa, mas ainda tem um outro recalque? Tem, o adensado. Mas vamos voltar lá na praia? O adensado que você já andou, olhou para trás, viu o imediato, e quando você vai chegando perto do mar, o mar chega e volta. Quando volta, você começa a afundar. Opa! O adensado é a água, não precisa estar no teu pé. Aonde ela tiver o lençol, aonde tiver uma chuva que a água estiver passando e carreando fino, você está sujeito a esse recalque.
E é esse que você chega na praia, onde tiver chuva, onde tiver água, e acho que nós temos para todo lado, hein? Bom, gente, então esses dois estão aí. O terceiro são vibrações, são tempos, são guerras, são pancadas. Esses aí vão acontecer. A fundação direta, ela sempre não vai nos trazer um incômodo. Mas se eu tiver a certeza, com a certificação daquele solo, na hora de você executar, você saber que ali tem atenção admissível de projeto, significa o quê? A carga pelaquela área que foi definida ali está correta. Então, a sua deformação vai ser a menor de todas, ou zero, se você estiver atendendo com todas as sapatas, né, que você geralmente não fazem tudo, ou você ainda tem que acabar. Esse é o maior problema, né? É o que os gestores estão aí para cobrar, é o prazo, né? Então, eu cansei de ver o cliente próprio te pedir para acabar do que certificar que o solo está competente. Então, esse daí você ainda vai ter que ter alguma coisa bem mais rápida, e o nosso caso, o MPT, é o mais rápido que tem também. É interessante porque eu acho, hoje em dia, você falou do grande problema das investigações geotécnicas, né? Eu até brinco muito lá no Instagram, falo, investigação geológica geotécnica de qualidade não é custo, é investimento. Aí, ao mesmo tempo, você vira e você está falando aí disso aí, é o grande problema que eu acho hoje. Outro dia eu estava percorrendo uma concorrência aqui e eu falando, pô, esses boletins de soldagem estão muito ruim, muito ruim, mas tá ruim demais. Aí eu cheguei a pensar, cara, na verdade, eu preferia nem olhar isso, era melhor olhar um mapa geológico do que olhar essa sondagem. Aí tá, aí eu fui falar isso com o cara, falou, não, cara, sabe o que é? Porque hoje tá difícil e tal. Mas quanto você tá pagando na sondagem? Eu perguntei para ele. Linha de transmissão, não é aqui os pontos. O cara vai andando. 1.200 o furo. Eu falei, 1.200 o furo? O cara não tá fazendo sua sondagem? Não fecha a conta. Ele, o que é isso, Christian? Não é que tá cobrando barato, não. Ele não tá fazendo, porque senão não tem como tem ele como chegar nisso. nesse valor. Não existe. Se você chegar lá, dá mais. Não tem como. E o cara achando que fechou um negócio maravilhoso, porque a galerinha do menor preço, né, da planilha, galerinha da planilha de comparação. Não, tem um cara aqui que me deu o preço de 1.200. Vai, fechou. Que beleza. Cara, esse cara não tá fazendo. Não, aí ele vira para mim, Saulo, vira para mim e fala assim, não, Christian, hoje a gente tira foto do local, o cara vai lá assim. Eu falei assim, ó, duas coisas que eu vou te falar. Primeira coisa, ele vai lá e faz 1 metro, 2 metros e tira a foto para você. E te entrega 15, 20. Aí o cara já me arregalou o olho. Isso pode acontecer? Claro que pode. Eu não estou falando que o seu fornecedor fez isso, não, tá? Não estou falando. Não, mas pode acontecer. E a segunda coisa, esse cara que cobra 1.200, ele não tem, aí eu vou no que você falou no início, ele não tem capacidade geotécnica para classificar esse solo. Então, na hora que o boletim dele é o seguinte, é amarelo, porque não é daltônico, é azul, é arco-íris, e ele vai passar a mão assim, é areia ou é argila, é igual você está falando. Ele não sabe diferenciar argila de silt, não sabe. Aí, às vezes, ele chama de argila, às vezes, ele chama de silt. É isso, ele vai numa forma aleatória, porque é fino, porque não é areia. E aí a gente pega aquele negócio, aí eu brinco com o pessoal, cara, eu sou projetista, eu não sou eu não sou estação de tratamento de esgoto. Se entrar cocô, vai sair cocô, ué. Só vai sair. Se o dar de entrada for comprometido, não tem como eu fazer milagre, só se eu errar. Aí, se eu errar, aí é aquela confusão, né? Entra errado, aí eu erro, aí sai certo. Olha que loucura. Você vai continuar fazendo errado e vai sair errado. E é uma loucura, né? Então, assim, a gente tem sempre essa preocupação, né? O pessoal tem usado muito o método automático, os jovens hoje, eu fico falando para vocês, porque eu tenho que bater nesse ponto aqui, gente, bater firme nesse ponto, porque vocês jovens hoje é uma geração fast food, eu não estou ofendendo, vocês são essa geração que quer já comer a comida pronta. Engenharia, meu amigo, nós estamos falando 47 anos de formado, engenharia não tem como não amassar o barro para pegar a experiência. Você pode ser um gênio, parabéns. Você é um cara que é super elevado. Você vai ter atalho para aprender, mas você vai ter que aprender. Você vai ter que caminhar. Não tem como você, de uma hora para outra, virar um grande expert. Você
tem que amassar o barro. É o que eu estou falando. Você tem que ir para a obra. Você tem que aprender a teoria. Você tem que ser forte na teoria. Não tem dúvida nenhuma. Não vem com essa balela que o importante é a prática, não, porque o importante é as duas coisas, na minha opinião. Você tem que ser forte na teoria para ser forte na hora de resolver problema. E essa presença, mesmo de um projetista de fundação, clientes que estão contratando projetista de fundação que não vai para a obra, que só define coisa aqui no computador, abre o olho, né, Saulo? Não, eu tô tendo uma experiência horrível, porque eu tô com umas obras onde o projetista está longe daqui e vem muito pouco a obra. Uhum. Essa aí, para mim, na geotecnia, eu não faço nada sem ir no local para mim ver de perto e olhar uma das coisas que pouca gente sabe que numa contenção talvez seja uma das mais importantes. É tentar achar como foi feita a sedimentação desse solo. Porque na sedimentação do solo é que a gente vê os planos de crivagem, Uhum. que eu vou falar de uma linguagem maior. É o plano que ele foi montado, qual o sentido dele para que ele escorregue. Uhum. Uhum. Ele é feito inclinado, ele não é feito nivelado. Uhum. Ele é feito igual a montanha. Você vê a montanha, ela sobe e desce. Uhum. Ela tem um plano ali que, se você cortar no lado favorável a ela escorregar, você vai virar, choveu no outro dia, não está lá. Uai, cadê? Já desceu. Uhum. Então, se você tem esse conhecimento numa sondagem, eu nunca vi, não tem ninguém que possa fazer, tá? Não adianta que na sondagem minha eu coloco. Você tem que ir no local, talvez fazer um corte para você sentir, para que você saiba que se você está ou não dentro do que a norma nos exige para contenção, que é 1,5. Uhum. Que 1 para 1 é o corte que você fez, ele vai segurar. Na norma nossa, a gente tem que ter 1,5 no mínimo, Uhum. né? Então, a gente tem que ter aí a condição de segurança sempre favorável pela norma e por nós mesmos. Tranquilo. Ô, Saulo, mas conta pra gente aqui agora uns casos pra nós aqui, uns casos de que você mais aprendeu em obra, os pepinos que você teve que resolver. Ah, Como é que foi? Conta pra nós uns casos bons aí de complicação. vamos ver se eu me lembro de algum aqui, lá na Bahia, por exemplo, em Salvador. Aham, Esse não vai ser de geotecnia, como aham, eu falei, também estrutura, né? Eu aham, participei na criação das patologias, né, dos procedimentos de correção de patologias em concreto, né? Mais uma empresa grande, a CCR, né? uhum, Ela tem um procedimento muito rigoroso e muito bom. Aqui também no metrô, eu também fiz e participei dele. Então, os procedimentos de patologias uhum, são uma das coisas que aconteceram lá, muito interessante. No metrô da Sal de Salvador, ele passa pelo centro, né, para ir para o aeroporto, e foi feito por um artista as passarelas, né? uhum. E elas são coloridas, são bonitas, cada um de um jeito. Mas chegou para a gente que o metrô vai passar aí de baixo, e eu fui dar uma olhada no pé das torres. E ali fazem xixi nessas. Não existe nada mais agressivo para o concreto do que a urina. Encontrei os pilares a ponto de cair vários. Eu cheguei a presenciar a queda de uma laje por Interessante. urina. Ela, além de ser do mar, né, a urina ainda é pior. E com isso fizemos aí um trabalho para poder a gente recompor, reconstituir, fazer tudo de novo. Essa foi uma das coisas que eu fiz. Mas tem uma interessante, que é uma passagem por cima da rodovia, que são 8 pistas de um lado e do outro, e o metrô ia passar ali, mas a parte alta de Salvador, isso é muito comum lá, e a parte baixa. Como que ele vai atravessar para o lado de cá, que o metrô está de cá?
tem que ter agora acessibilidade. É tudo com 8,33%, uma rampa de descanso, 8,33%. E você vai fazendo o zigue-zague de um lado, atravessa a via, mais o zigue-zague. Me mostraram aquele estrutura de metálica para fazer. Eu falei, qual o comprimento desse... A pessoa vai andar quanto? Ah, peraí. Aqui, 3 quilômetros. Para atravessar uma via. O cara vai pegar o metrô do lado de cá e vai atravessar 3 quilômetros ou vai querer correr na frente do carro para pegar o metrô aqui? Vai morrer gente por causa do metrô. Não pode. Eu não concordo com isso em hipótese nenhuma. Ninguém ali concordou. Nem foi eu o primeiro a não concordar, mas era óbvio que isso estava pedindo um túnel. O túnel existe. Ele já existe. Ele já existia. Só que esse túnel, ele era mal cuidado, passaram tubulação de água de um lado para o outro, não tinha acessibilidade, não tinha iluminação, mas eu gostei do túnel e falei, nós vamos arrumar esse túnel, mas tinha gente morta e um cheiro horrível ali. Não tinha mais ninguém morto, o metrô já tinha colocado um guarda, mas o mau cheiro continuava. Chamamos a Copasa, lá na época era o SAI. O SAI falou, não, nós já tiramos a rede de esgoto daqui, tá toda, não tem nada aqui, não tem mais gente, de onde é esse cheiro? E fui eu, que até na inauguração do túnel, o Rui Costa, né? Na inauguração, mencionou meu nome, um mineiro que chegou aqui e resolveu um problema de 40 anos. Você sabe qual é o problema? Que legal. Fala para mim, ué. O problema é que a drenagem jogava numa porta que tinha um cadeado. Eu falei, mas essa canaleta é de drenagem, ela está jogando aqui numa caixa de drenagem, mas que está fechada. Abre essa porta. Na hora que abriu, né, mosquito, aquele negócio, aquilo ali não... Mas não tem, nós tiramos o esgoto daí, isso aí está cerando porque não limpa, por isso que nós fechamos. Ali, aquela tubulação branquinha ali, é a tubulação que sai para onde? Sai para uma caixa de água pluvial lá embaixo. Joga um suco vermelho aqui, vamos ver em qual caixa que ela sai lá embaixo. Caiu em qual? Na de esgoto. Então, aquele cheiro de esgoto da rua de baixo caía ali. Eu falei, olha, nós vamos pedir para fazer essa mudança. Não sei quando, vai passar debaixo do metrô, debaixo das 8 pistas, não sei se vai conseguir. Mas uma coisa é certa, você vai fazer aqui nessa ponta onde está caindo essa água, nós vamos fazer uma caixa, tem espaço, e você... Aí eu falei pro guarda que estava lá de máscara, do cheiro que estava, né? A gente estava de máscara e ele também, mas ele estava o dia inteiro lá. Falei para ele, ó, você vai ter que jogar água nessa caixa e não deixar faltar água aqui. Eu fiz uma caixa sifonada. Olha só. E amanhã a gente vem cedo aqui para ver como é que tá. Quando eu cheguei cedo lá, ele veio, me deu um abraço. Acabou o cheiro. Acabou. Olha que legal, hein? Pois é, uma caixa sinfonada. Aí o Costa falou assim, eu nunca pensei que uma caixa... Pô, no vaso, no meu lavatório lá em casa tem um sifão. Aquilo ali resolveu um problema de 40 anos. É isso aí. É algo assim interessante, né? Para mim é marca, né? Com certeza. E a gente deve saber que isso é coisa à toa, a gente aprende, mas a gente usa. A gente pode saber que a gente usa, se a gente tem... eu falo uma coisa que tem uma pessoa que chama Cora Coralina. Cora Coralina é uma escritora de Goiás, que é fantástica esse pensamento dela. Ela fala assim, o saber é com os livros e com os mestres, mas a sabedoria é com a experiência, esse cabelo branco aí, e a humildade. A gente aprende todo dia. Com certeza. Então, essa colocação dela eu não esqueço nunca, porque ela é realmente certa, né? E de coisas que aconteceu na minha vida, eu ganhei um broche de ouro da Petrobras com uma estrutura que... Só eu que ganhei um brochezinho pequenininho. Acho que está até aqui. Depois eu te mostro.
Mas ele era assim, precisava entregar o HDT da Petrobras e colocaram os tubos, mas na hora que colocou os tubos, a estrutura metálica cedeu a olhos vistos. Ah, esquecemos, um problema que esqueceu de dar o reaperto. Era tudo aparafusado e precisava de dar o reaperto, não foi dado. Nós temos que fazer um jeito de colocar uma estrutura de embaixo, escorar, levantar, macaquear. Quanto tempo? 2 meses e meio a gente faz a recuperação disso aí, porque está com os tubos lá em cima e tal. Aí isso aí o gerente já levantou da cadeira e falou: Isso é impossível, nós inauguramos ela daqui 1 mês. Tudo pronto. Isso tem que estar pronto. Vou deixar com a engenharia. Aí eu estava na reunião, pensando, eu falei, gente, como se fosse isso aqui, né? Eu ia passar debaixo desses 2 corpos. Eu falei, vamos fazer aqui está a estrutura e os tubos passando aqui. São 5 desse. 5 copos duplos assim para fazer a viga. E essa viga fletiu. Eu falei, faz uma estrutura em cima aqui de 1 metro, uma de lá de 1 metro, coloca uma roldana aqui, uma roldana ali. E embaixo uma pessoa vai, solda uma roldana embaixo. Eu falei, você macaqueia, você coloca um tifora aqui com uma base, você prende ele na própria base disso aqui, você prende ele, passa um cabo na roldana, passa por baixo, passa no outro e passa de lá e macaqueia uma por uma. Em 15 dias estava pronto. Olha só. Aí eu ganhei esse brochezinho. Esse tá aqui. Maravilha. Muito Aqui, legal. ele aqui. Tá aqui, ó. Muito bonito. Petrobras. Guardo com muito carinho. Um grande prêmio merecido, né? Tá vendo? Tá até escrito aí, ó. Legal. Muito bom, muito bom. Ô, Saulo, voltando um pouco aqui ao MPT, a gente precisa bater nessa tecla aqui para a turma entender as coisas, né? Você assim, em termos simples, assim, o que diferencia o MPT com os métodos tradicionais no dia a dia? Diferencia que ele pode ser feito do celular em qualquer lugar que você estiver, na base de uma transportadora de energia, né? Na torre de energia. Na torre de energia, você pode utilizar esse aplicativo no celular, né? Isso você imprime em PDF no próprio celular, já sai o PDF com o resultado, e o resultado, se ele é negativo, ele sai vermelho e te pede para procurar o calculista mostrando por que aconteceu. Não é, esse meu aplicativo ele não é só para isso. Ele, por exemplo, quando você preenche os dados para que esse seu laudo fique pronto, você coloca o número do projeto, o número da sondagem, todos os dados que caracterizam aquele local que você fez o ensaio. Então, quando você coloca tudo isso e, por um acaso, nos dados técnicos, você tem que mencionar onde que está na sondagem o lençol freático. Se o lençol estiver acima de onde está essa fundação, ele vai estar imerso em água. Aí aqueles recalques são mais rápidos e prejudiciais. Então eu aviso. Procure seu calculista e avise que o seu nível de água é acima do nível de apoio da base. Então ele ajuda também ao engenheiro da obra, né? Que é o responsável técnico por uma obra, que ele vá lá no calculista pedir explicações e o que fazer. Então ele tem essas ajudas, ele tem o resultado na hora, ele tem a vantagem de ser mais rápido e mais barato, porque se eu estiver trabalhando nesse lugar, eu não cobro nada. É uma ferramenta sua, né? E para quem tem um guindaste, para quem tem aí uma condição de fazer uma estrada
Eu fiz um piloto na pilha Feijão da mina de Pico da Vale. Uhum. Qual a vantagem de ter sido feito pelo meu método? A obra estava chegando próximo das chuvas e a empresa que estava lá era Mascarenhas. O Rodrigo, engenheiro-chefe da obra, combinou comigo: não, usa o seu método aqui, que mesmo que eu faça o outro, e aí é lógico, eu também queria, porque eu queria balizar o meu, né? E aí eu falo: olha, você precisa do CBR aqui 40, já está dando 43 e o meu tem 8% de segurança para baixo. Então deve estar dando mais de 43. Aí chegava o resultado 48, 49 do laboratório. Uhum. Falei: está dentro do meu. Uhum. Com isso, ele passou a confiar no meu e Uhum. o quê? Soltou as camadas mais rápido, acelerou, ganhou 45 Olha. dias no prazo da obra. Saulo, essas coisas eu sempre falo com as pessoas, né? O empreendedor, né? O empreendedor técnico, essas coisas, esses cases, você tem que registrar esse negócio, né? De alguma forma, ou bom, de algumas formas, né? Ou não. É artigo para congresso. Primeira coisa, provocar, martelar, falar, Cobranseg, CEF, enfim, congresso fora, experiência brasileira e etc, etc. Isso é muito importante. Isso você precisa ter isso em vista, porque isso vai jogar no meio técnico e o meio técnico vai discutir. Né? Aí vai gerar discussão. Né? E você, quando você conta esses casos, eu ia te perguntar, uma das perguntas que eu ia te falar era essa. Você falou do CBR, do artigo que você encontrou, né, com a correlação. Eu ia te perguntar isso, se você já tinha feito algum case que você comparou o valor do MPT com o valor de CBR. Porque realmente isso é fantástico. Eu já falei que eu acho fantástico para a Fundação Direta. O MPT é o método que existe. E agora, com essa de você ter uma forma de acelerar, uma forma confiável de acelerar, mandar para o laboratório e confirmar, beleza, faz parte do jogo. Mas você ter uma forma de confiança para acelerar a obra, toca que eu tenho certeza que vai dar certo. No MPT já deu 43, chega no laboratório vai dar mais. Isso que eu estou falando para você, nesse trabalho de Carolina Berti, lá você vai ver exatamente como essa correlação entre o DCP, que é um ensaio prático de solo no campo, né? Como essa deformação do solo através de um impacto de um peso, que é o Cone Penetration, e é o MPT, são os dois. Um tem uma ponta, o meu não tem ponta. Os dois são procurados no mundo inteiro. Então, uma dessas fórmulas é para um tipo de solo europeu. Uma fórmula de Leviné que eu tenho, eu uso muito ela porque ela deu os melhores resultados mais próximos, né, de vários cases que eu fiz. E uma dessas que deu o resultado melhor para argila e pedra, que é a canga daqui, né? E nós temos a argila pura mesmo, aqui no Brasil, que também tem já foi feito aqui no Brasil uma correlação antigamente com o DCP. E isso fez com que eu fizesse os meus primeiros testes utilizando fórmulas já feitas, já elaboradas no mundo inteiro. Aonde eu encontrava lá o tipo de solo, as correlações sempre usam o que o Terzaghi nos ensinou para resultado de solo. São as fórmulas logarítmicas. Então, a minha fórmula é simples, eu posso falar: o logaritmo do CBR vai ser igual ao logaritmo de um ensaio feito nessas condições. Então, há vezes uma constante. Essa variação dessa constante é uma constante que define o solo. Seria o meu K novamente entrando aí. Aí, com essas condições, é lógico, para que você faça essa correlação, você tem que saber o solo que você vai usar, não pode mudar.
Uhum. Aquele solo com aquela energia, e eu fiz no meu trabalho, eu consegui lá nesse que eu fiz os maiores testes, foi lá nesses 45 que eu ganhei na Vale, né? Aham. Então, neles, eu peguei e fui fazendo com o Proctor normal, com o Proctor intermediário Uhum. e com o Proctor modificado. Uhum. Então, se você colocar muita energia, eu tenho gravado, né, uma- o Rodrigo da Mascarenhas, Barbosa Rosco, né, ele gravou para mim qual foi a maior vantagem de usar o meu método. Eu fiz isso com ele. Sabe qual foi? Eu falei, foi por causa do prazo. Não. Ele falou, Saulo, quando a gente faz a compactação para atingir o Proctor, né? Era para ser Proctor normal. Uhum. Mas com a chuva chegando, o que eu fazia? Eu tinha que passar o rolo 12 vezes. Vai e volta. Uma, duas, 12 vezes passando no mesmo lugar. Pode passar mais 10 vezes aí. Porra, vai passar 22 vezes? 22. O que acontecia? Mola pulava fora, parafuso sumia, quebrou, porque quebrou. Quebrou lá de baixo, então tem que parar a máquina. Tive que alugar outra máquina, então acabou as quebras dos meus equipamentos. Porque você chegava e media para mim, já deu 43, já Vai deu embora. 40, pode ir embora, passa para a camada seguinte. É assim e vai ser assim quem Muito usar. bom, muito bom, muito bom mesmo. Beleza, beleza. Só falta querer. É. É, já tem um bom tempo que eu vejo você Ué, eu estava nessa luta. pronto. Você falou uma coisa de fazer uma publicação, Aham. de fazer uma divulgação, de fazer um debate. Uhum. Eu estava para ir marcado pelo CONAMA. Eu tinha um amigo no CREA, né, que foi colega de sala nosso, Uhum. e ele viu isso, conversei com ele, que ele podia me ajudar para divulgar, alguma coisa assim. Ele falou, não, CONEMA, né? CONAMA, Conselho Nacional. Meio ambiente? Não, é Não, do o quê? CONAMA não. CONAMA também, mas é o CONFEA. Ah, Confeia, beleza. Desculpe, Aham. é o CONFEA. E no Confeia tem todo ano eles têm um shopping disso. E eu já estava preparando a inscrição, fazendo a inscrição e fui convidado para vir para o metrô. Que Ah, e não deu não como, deu, não não tem como, tive como fazer não, porque não como, sobra, não não sobra tem tempo como. de preparar, de fazer, de ir, de voltar e parar uma obra. Eu chegava, eu já tinha cartão vermelho, eu É, preferi ficar. Deixar para outra época. necessidade. É, necessidade, né? A necessidade. Mas é isso aí, Então, João. Saulo, a gente tá caminhando para o final aqui por causa do tempo. Infelizmente, a gente precisava, né? Tem muita coisa para a gente perguntar, tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu queria que você falasse um conselho que você daria para um estudante de engenharia civil, para um recém-formado, né? Qual que é o conselho que o profissional Saulo, diante dessa experiência aí que você está falando, que você deixa para esse profissional? Vou olhar para ali? Pode olhar. Pois é, aos pretendentes a engenheiro, que vocês não se preocupem que a vida profissional depois vai te ensinar sempre, né? E a gente sempre vai aprender. Mas não deixe de saber aquilo que é básico, forte para aquelas principais dados que estruturam o seu conhecimento de engenharia. E a mais importante, eu vou falar agora, ame a engenharia. Engenharia é bonito demais, é ótimo. Goste da engenharia que você vai chegar muito rápido aonde você quer. Muito bom, Saulo. Muito bom mesmo, né? E se o Saulo pudesse voltar no tempo e conversar com o Saulo recém-formado? O que você falaria para o Saulo recém-formado nessa caminhada? Essa daí você chegou agora num ponto crucial para mim. Eu não posso, de forma alguma, reclamar da minha vida profissional, olhando para vocês. Eu fui um abençoado, eu tive
as melhores escolas pelas melhores empresas que eu trabalhei. GM Roscoe, Paranasa, Petrobras, CCR. São poucas, tá vendo? Uhum. E Metrô ABH. E a minha empresa, eu tive uma construtora durante 22 anos, aonde também fiz mais obra industrial. Então, o que eu digo a vocês é que o Saulo, antigamente, se ele pudesse ter feito algo que fosse fora daqui, porque aqui a valorização do engenheiro não é boa. Isso é a única coisa ruim que eu tenho para te dizer. E essa é a coisa que mais marcou minha vida. Porque quando você precisa e tem alguma dificuldade, na engenharia não temos a mesma qualidade de se engenhar. Uhum. Então, não é legal num país como o nosso, com esse nível de política que temos e com essa formação que nós estamos tendo aí de faculdade, da estrutura das universidades sendo depravadas, deturpadas, estragadas. Eu não aconselharia o Saulo a fazer se eu estivesse vendo isso hoje. Uhum. Uhum. É uma pena. Uhum. Uhum. Mas para quem está aí já, estudem. Uhum. Vai melhorar. Bola para frente. Bola para frente. E o que te move hoje na engenharia, Saulo? O que me move hoje é o MPT, com o sucesso disso para os outros. Porque para mim, eu estou aposentado e mais 5, 10 anos eu parei. A gente vai deixar aqui na descrição do canal, mas aonde que a gente pode acompanhar os trabalhos da Tensolo? www.tensolo.com.br. Excelente. Nós vamos deixar aqui e se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai deixar, vou procurar você para responder. Saulo, minha última pergunta, infelizmente, não tenho tempo para outra, né? Mas assim, na sua visão, o que define um bom engenheiro? O que define um bom engenheiro é ele estar preparado para os problemas que vêm. Não existe obra sem problema. Então, para ele resolver os problemas, ele tem que ter o conhecimento. Estudem. Cada obra é diferente. Cada obra é diferente o problema. Cada obra é diferente o problema. E eu sou o especialista em soluções. Muito bom, Saulo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu vi que você tem um presente para me dar. Eu trouxe. Eu vi que você trouxe uma presente, camisa. uma Mas que legal, uma camisa. Eu não sei se ela vai caber no você, porque você ficou muito mais forte que eu pensava. Eu fiquei forte agora, tá vendo, gente? Você tá confissão aqui, ó. Que legal. Não, vai servir sim. Tem o logo aí da. Tem um logo aí, ó. Quem sabe é o início de outras parcerias, né, pessoal? Aí. Agora, vamos agradecer a você mesmo, Saulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Achei muito boa a nossa conversa. Um abraço a todos aí. Que espero que eu tenha contribuído aí com alguma coisa de bom para vocês. Com certeza. Pessoal, Um abraço. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe a informação. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para o Saulo, pode escrever aqui no canal, mandar sua pergunta que eu vou atrás do Saulo e encontro a resposta. Acompanhe ele, está no descritivo aqui também do canal, www.tensolo.com.br. Lá tem muita coisa legal, é bom para você aprofundar, até para fazer melhores perguntas. Assista o vídeo, assista nosso podcast, vá no site e elabore perguntas, porque a ideia do Saulo mesmo é contribuir para a técnica brasileira diferenciada, né? Ele até falou isso, tá? A ponto de desistir da parte comercial, mas deixar o legado, né? Deixar o legado. Isso é muito legal, porque na nossa área, a gente comenta muito isso, que na nossa área nós temos um grande problema na nossa área, de dificuldade de compartilhar conhecimento. Isso é a maior bobagem que existe no mundo, a gente ter dificuldade ou medo, né, de compartilhar conhecimento. Compartilhem conhecimento, tenha
network, tenha telefones estratégicos, igual eu tenho o Saulo, eu tenho todas as coisas. Quando eu preciso de alguma coisa, liga, pergunta. Esse network ele é muito importante para nós e valorizar a engenharia de verdade, valorizar quem pensa, né? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.